boa tarde a todos e todas. É uma alegria participar desse evento. Parabenizo a organização do evento, parabenizo aqui meu querido amigo, professor Dr. Daniel Bucar, nosso procurador-geral, todas, né, que é um trabalho de muitas, todas as civilistas pela organização. É realmente um momento muito oportuno e é sempre muito bom rever amigos e ter a oportunidade de discutir, refletir sobre temas tão palpitantes, né? Então, agradeço, é realmente uma oportunidade única. Eu vou seguir a ordem aqui do painel, é a ordem que foi divulgada para a gente iniciar. Então, de início, eu chamo o professor Carlos Edson. Carlos Edson, eu acho que é você. O professor Carlos Edson e meu orientador, meu querido orientador, é uma alegria especial estar aqui com você, que vai falar conosco sobre a reparação integral e legalidade constitucional. Professor Carlos Edson, por favor, 20 minutos. Observe o tempo, tá bom? Foi? Foi. Pronto. Estou bem prevenido aqui quanto ao tempo. Não vamos começar a disparar ainda não, que eu tenho aqui algumas... Tem plaquinhas aqui, eu cuidado. tenho algumas preliminares. Antes aqui, a gente tem que começar pelos preliminares. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero agradecer. É uma honra, realmente, estar no convívio de pessoas tão queridas, que eu admiro tanto, tão qualificadas, verdadeiras referências, né, dos nossos estudos há tantos anos e, acima de tudo, amigos. E a gente sabe como é difícil, né, a execução de um projeto como esse e que, já de antemão, a gente vê que é um projeto muito bem sucedido, que já foi muito bem sucedido, que já é um sucesso. E isso se deve, sobretudo, ao nosso anfitrião principal aqui, o professor Daniel Bucar, a professora Arícia, aqui também presente, a Procuradoria-Geral do Município, que nos recebe tão bem. E, Daniel, você está realmente muitos parabéns por ter reunido essa pleiade, né? Tanta gente boa, essa nata do direito civil nesse evento. Então, isso é muito especial, a gente está nessa comunhão de afetos, podendo discutir o que a gente gosta, que é o direito civil. Cumprimento os meus colegas de mesa, minha presidente de mesa, a professora Fernanda, professor Rocco Favali, que prazer, piacere, molto piacere, rivederlo, desde Camerino, nós estivemos juntos em 2023, em Camerino, falamos agora com o professor Sérgio, aqui presente, no evento em homenagem à professora Cristina Detico, aqui presente também, cumprimento a querida professora Tula, aqui presente também, que veio do Rio Grande do Sul, aterrissou aqui no aeroporto para vir colaborar aqui com a gente. Um prazer, Tula, revê-la também. E a minha fala vai ser muito breve, eu vou disparar aqui. Fernando, agora eu vou disparar o cronômetro. Espera aí. Disparei meu cronômetro. Eu tinha separado alguns slidezinhos, mas eu só vou usar mais para o final da apresentação. Posso te mandar? Nesse ambiente informal aqui que nos caracteriza. Para quem que eu mando? Para o Daniel? Tá, então já vai. Eu já estou aqui encaminhando para o Daniel. Vamos lá. Vai dar certo. Daniel Bucar. Selecionar, encaminhar. Foi. Chegou? Pronto. Isso, mas é só no começo, eu não preciso deles, né? Bom, o meu tema, pessoal, é o tema da reparação integral e legalidade constitucional. É um tema, eu diria assim, que o professor Daniel, a professora Arícia me presentearam com um tema que é central na disciplina da responsabilidade civil, né? E um tema absolutamente central, que se liga, se conecta à função compensatória da responsabilidade civil, que é a função principal, né, da responsabilidade civil. A gente pode dizer assim que a função compensatória é o núcleo, é a função primária da responsabilidade civil, é o núcleo
essencial da responsabilidade civil e se conecta essa função compensatória com o princípio da reparação integral. Daí essa associação umbilical entre esses conceitos. Os professores Mazot, na França, já diziam que a responsabilidade civil, a disciplina da responsabilidade civil, constitui o centro das atividades jurídicas, o centro de todas as atividades jurídicas. A responsabilidade civil tem uma tendência expansionista, uma tendência, eles falam uma expressão assim, uma tendência absorvente das demais disciplinas, e isso provoca uma expansão da responsabilidade civil. E no núcleo dessa expansão está o princípio da reparação integral, a função compensatória. Então, a gente tem, se a responsabilidade civil é o centro das atividades jurídicas, a função compensatória, parafraseando os professores franceses, a função compensatória é o núcleo, é o centro das atividades jurídicas da responsabilidade civil. Pois bem, no Brasil, eu vou começar já, quando puder exibir já os primeiros slides, eu já exibo, porque no Brasil a gente tem um sentido, uma evolução, que eu posso apontar logo, sem maiores suspenses, sem maiores delongos, que é o seguinte: qual é a grande preocupação do direito brasileiro com a responsabilidade civil hoje, me parece, vendo essa questão, é a efetividade do princípio da reparação integral. A efetividade desse princípio. Torná-lo aplicável, torná-lo prático. O princípio da reparação integral que se traduz pela tentativa, de certa forma, a um retorno ao estado anterior, ou um retorno à situação que existiria caso não houvesse os efeitos da lesão. É uma tentativa de apagamento dos efeitos da lesão, efeitos esses que poderão ser patrimoniais ou extrapatrimoniais, as lesões a interesses jurídicos que devem ser apagados. Essa é a tônica em que consiste a reparação integral, e o grande desafio é a sua efetividade, efetivamente, nos dias de hoje. A sua efetividade, é isso que está em jogo aqui. E, para tanto, a gente vem assistindo paulatinamente nos últimos 50 anos da responsabilidade civil brasileira a uma transformação e uma funcionalização dos pressupostos da responsabilidade civil à efetividade do princípio da reparação integral. Todos os pressupostos da responsabilidade civil, a culpa, ação, omissão, culposa, o nexo de causalidade, o próprio dano, são ingredientes, são elementos de uma equação que converge para a tentativa da reparação integral, convergem para atingir e garantir a reparação integral das vítimas. Assim que os danos no Brasil, a gente passou rapidamente de uma fase do patrimonialismo para uma fase da consagração dos danos extrapatrimoniais também. Se a gente parar e pensar, a disciplina da responsabilidade civil é uma disciplina muito recente. Talvez seja a menina dos olhos do direito civil. O direito civil, nossa disciplina, que adoramos discutir, ela tem uma tradição secular, de séculos e séculos e séculos. A responsabilidade civil, diante disso, é uma menininha, né, que a gente aqui está educando, está desenvolvendo, e ela é uma disciplina em expansão. Uma expansão teórica, dogmática, uma expansão principalmente prática também. O volume de ações, a enxurrada de ações, principalmente do direito brasileiro, professora, e falo aqui para os professores italianos aqui presentes, que desagam no judiciário, que tem como causa de pedir a responsabilidade civil, é um volume extraordinário. Quem milita no foro, a Procuradoria do Município tem inúmeras ações de responsabilidade civil, certamente, como a Procuradoria do Estado também. Na advocacia, a gente enfrenta muitas questões de responsabilidade civil, não é mesmo? E, na teoria também, há manuais novos. Hoje em dia, não há um manual que não dedique um volume à responsabilidade civil. Coisa que, quando a gente estudou no passado muito recente, terminamos a graduação há pouco tempo, nós todos aqui, não é verdade? E não existia um manual de responsabilidade, um volume. Era o finalzinho do direito às obrigações. No programa da UERJ, eu dei 4, 5 aulinhas, quando aluno, o professor Gustavo Tepedino, de responsabilidade civil. Era o programa. Era o programa.
Hoje em dia a gente já expande, a gente tem quase um período inteiro para tratar de responsabilidade civil. E assim é nas demais universidades, nas demais faculdades de direito, Brasil afora, né? Daí a importância da disciplina da responsabilidade civil. Então, assim, a gente sai de um contexto em que, no século XIX, a responsabilidade civil era toda baseada na culpa, na ideia de culpa, era o triunfo da culpa, para um século XX em que há um triunfo do risco e da responsabilidade objetiva, e chega no século XXI para discutir que paradigma a gente vai querer. O que a gente vai fazer com a responsabilidade civil do século XXI? O desafio, o esgarçar dos tecidos normativos da responsabilidade civil, as estruturas da responsabilidade civil são desafiadas, inclusive a dar resposta a novas funções. Isso é uma discussão muito grande, que foge um pouco ao meu roteiro aqui, mas que eu gostaria de salientar, né? Será que a responsabilidade civil tem uma função punitiva, preventiva, promocional? Promocional, o professor Antônio dos Reis, né, que esteve aqui de manhã, tem uma tese sobre a função promocional da responsabilidade civil lá no programa de pós-graduação de Direito da UERJ. Né? A função punitiva foi consagrada, foi recepcionada no direito italiano pela decisão da Corte de Cassação em 2017, admitindo a aplicação de punitive damages na Itália, numa decisão italiana que foi executada na Itália. Então a gente vai vendo a gente vai discutindo, isso não é objeto da nossa palestra, mas a gente vai vendo isso. E a prevenção que se impõe na medida em que há certos danos cuja reparação, e a prevenção talvez esteja muito associada ao princípio da reparação integral, porque há certos danos cujos efeitos serão irreparáveis. E aí, ou você olha, como dizia a saudosa professora Geneviève Vinet, ou você olha, se você olha o dano pelo retrovisor, não há possibilidade de voltar ao status quo ante. Né? Você tem que olhar para frente, você tem que evitar o dano-morte, a perda de material genético, o extravio de dados sensíveis. Quantos casos a gente vê na prática hoje? Pessoas que têm o computador invadido, não é mesmo? E com fotos íntimas, senhas, tudo, danos patrimoniais e extrapatrimoniais, irreversíveis muitas vezes. Como voltar atrás? Então, para se garantir a eficácia, a questão da efetividade que eu falei no começo, há que se atuar ex ante, não ex post. Ex ante, né? Isso é o desafio do jurista. Então, prevenir às vezes é melhor do que remediar. Essa é uma ideia geral que eu gostaria de passar para vocês. E assim, os elementos, os pressupostos foram se funcionalizando a reparação integral. Notem que a culpa, a disciplina da culpa, as fronteiras da culpa e a responsabilidade objetiva se modificaram por completo no direito brasileiro. A gente sai de uma posição em que a culpa era o centro do sistema para a culpa num espaço residual, com novos arranjos de responsabilidade objetiva, ex lege, que dominam o cenário e empurram os confins da responsabilidade subjetiva a um limite muito residual e, percentualmente, eu diria que quase inexpressivo, se a gente pensar em números absolutos. Se a gente pensar em responsabilidade do Estado, responsabilidade do consumidor, a responsabilidade objetiva empurrou a culpa para uma fronteira de 10% das demandas que têm como causa de pedir a reparação de danos pelo regime subjetivo. Essa que é a verdade. E mesmo nesse espectro residual da culpa, ainda assim há uma transformação, uma revolução ao interno da culpa. E passa a se falar não em culpa psicológica, mas em culpa normativa. Uma culpa pelo mero cotejo de estándares, pelo sopesar de parâmetros, né, que objetivamente, no caso concreto, vão servir de guia para estabelecer a culpa. Uma culpa, portanto, ela mesma objetivada. Então, responsabilidade objetiva, hipertrofiada, culpa objetivada, tudo em função da efetividade da reparação integral. O nexo causal também, não é verdade? A discussão grande hoje em dia, a gente tem trabalho de professora Caitlin, né, de presunção de nexo, tem decisões do professor Eugênio Facchini Neto, homenageando aqui o pessoal do Rio Grande do Sul, aqui presente, as professoras queridas do Rio Grande do Sul, né, que, com o caso do tabaco, os casos de responsabilidade civil por morte, por dano à saúde, da indústria causados pelo problema do tabaco, né, em que se verificou ali
um nexo probabilístico mais do que uma certeza, um juízo de probabilidade no lugar de certeza. Então, são discussões que vão acontecendo em cada formante, em cada pressuposto da responsabilidade civil, todos funcionalizados à reparação integral dos danos. Né? Assim também, então já falei, culpa, do risco, do nexo e também dos danos, como não? Né? No Brasil é recente a história da consagração dos danos extrapatrimoniais. A gente tem aqui, professor Rocco, professores aqui presentes, a gente tem o leading case de reparação de danos extrapatrimoniais no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, data de 1966. Portanto, 50 e poucos anos. A gente, quando fala que a responsabilidade civil é uma disciplina nova, também tem a ver com isso, está associado a isso. Né? E aí, sim, só com a Constituição de 88, depois de um período de incerteza que avançou pela década de 70 e década de 80, a Constituição colocou a chamada pá de cal, né, como diria o Caio Mário, na discussão da reparabilidade dos danos extrapatrimoniais, consagrando os danos extrapatrimoniais no artigo 5º, inciso 5º e inciso 10, né, da Constituição da República, como a gente sabe. Enfim, tudo isso para lhes dizer que há um sentido. Aí, se eu pudesse passar aqui, está aqui comigo? Eu já vou passar. Por enquanto, vocês estão vendo só a apresentação ali, né? Tá bacana. E aí, aqui é um roteiro muito breve, eu já vou chegar ali na última parte. É evolução, vocês já entenderam bem essa evolução, acho que já deu para deixar claro. E o sentido, é nesse sentido que a responsabilidade civil caminha no Brasil. A gente pode usar uma expressão que é muito conhecida e supercitada, multicitada aqui no Brasil, do professor Orlando Gomes, né, que era um professor de uma preocupação social incrível. E ele falava, na década de 70 para a década de 80, na necessidade de um giro personalista, de um giro conceitual da responsabilidade civil, para deixar de lado um pouco o causador da lesão, o ato ilícito, e olhar para a vítima do dano, olhar para a pessoa da vítima, né, para o dano injusto que é sofrido. Esse giro conceitual foi muito importante, e é muito importante ainda hoje, e se conjuga, se associa à defesa constitucional e ao perfil, e os perfis constitucionais do princípio da reparação integral, que eu vou lhes dizer agora. Mas será que ainda é suficiente isso tudo nesse ambiente nosso tecnológico, de big data, de mundo em transformação, de novas tecnologias, né, em que os danos podem ser muito mais graves, o potencial danoso é muito maior, né, do que outrora, né, a possibilidade de... Enfim, são questões que se colocam e a gente precisa pensar nesses assuntos. Então, avançando aqui, na legalidade constitucional, a base do princípio da reparação integral, já escrevi sobre isso, repousa, ao meu sentir, no artigo 5º da Constituição, nesses incisos 5º e 10, para perfil extrapatrimonial, e para o perfil patrimonial, no inciso 22, né, no direito de propriedade. Como assim? Isso sem falar, evidente. Vamos começar com o perfil extrapatrimonial, que é mais caro a nossa escola, que é mais importante, né, que antecede, em termos de importância, o perfil patrimonial. No perfil extrapatrimonial, a gente parte, a rigor, não é nem desses perfis do artigo 5º, a gente parte do artigo 1º, inciso 3º, da dignidade humana como fundamento da República. Né? Isso é importância central no que tudo em que a gente vai desenvolver em tema de responsabilidade civil. Mais ainda, os incisos 5º e 10º, eles forjam essa base constitucional, o perfil extrapatrimonial da base constitucional do princípio da reparação integral. E como direito de propriedade, ao contrário, na outra ponta, é o direito de propriedade que fundamenta a incolumidade da propriedade, né, a intangibilidade do domínio, é que fundamenta e justifica o perfil patrimonial na Constituição, na medida em que o sistema repudia o atentado injusto e qualquer dano, seja dano emergente, seja lucro cessante, repercute dentro da
esfera da patrimonialidade da vítima e, portanto, justifica a sua reparação integral nos termos constitucionais. Então, essa é a roupagem constitucional. A gente pode lembrar também, além do artigo 1º, inciso 3º, do inciso 79, que eu não coloquei aí, porque é a proteção dos dados como direito fundamental. Vocês estão lembrados que, na pandemia, o Supremo Tribunal Federal considerou um direito fundamental implícito, né? Decisão do ministro Gilmar Mendes, se não me falha a memória, o direito à proteção de dados ser um direito fundamental implícito no Brasil. Né? Agora se tornou explícito no inciso 79, já com a modificação mais recente, de 2 anos para cá. Né? Mas essa é uma... Os dados, embora associados particularmente à questão existencial, à pessoa humana, eles como objeto do direito, eles podem, a lesão a esses dados pode gerar danos também patrimoniais, né? Assim como aqui também da lesão física, da lesão corporal, da lesão à imagem, à honra, ao bom nome, aos dados, pode gerar dano patrimonial. Né? O que define são os efeitos. Os efeitos é que definirão, defeitos na pessoa do ofendido que definirão se trata de dano patrimonial ou de dano extrapatrimonial, como a gente vê. E aí, seguindo aqui, a gente tem, em primeiro lugar, voltando um pouquinho, a natureza de princípio. Eu queria chamar a atenção para isso. A reparação integral no Brasil ela é um princípio de ordem constitucional, portanto, é um mandado de otimização. Né? Ela tem uma formatação que permite encaixá-la e moldá-la de acordo com cada caso concreto e, portanto, permite também a sua ponderação. É um princípio, aliás, como de resto todos os direitos. Não há direitos absolutos no nosso ordenamento. Eles são passíveis de ponderação. A reparação integral, embora importantíssima, como a gente está falando, é um princípio de status constitucional relevante, mesmo assim, ela é passível de ponderação, mormente quando está do outro lado da balança alguma situação existencial, alguma coisa que justifique. E aí há várias limitações que justificam a limitação à reparação integral, seja no ponto de vista do debeatur, quanto no quantum debeatur. Há limites que podem ser legais ou convencionais, legais, decorrentes da lei, ou por convenção das partes, na gestão de riscos contratuais, né, no sistema patrimonial, nessa gestão de riscos, há limites que podem ser tratados, que podem ser traçados dentro da esfera contratual, no debeatur, quanto no quantum debeatur também. Cláusula de exclusão de responsabilidade de um lado, cláusula de limitação de indenização no outro. Então, nós temos essa dicotomia, né? Limites no e no quantum, legais e convencionais. Eu escrevi um artigo, não vou desenvolver muito esse tema agora, com essas imagens todas para vocês. Está publicado na revista que é lida por todos aqui, tenho certeza, Civilística, o volume 1 de 2018. Todo mundo conhece, a civilística.com. Civilística. A gente está no evento das civilistas. Mas é isso, né? Tem uma certa associação, há uma simbiose aqui. Interessante também, né? Comentar. Mas vamos. Limitações. E aí a gente chega no quantum também, a questão do 944, que é importantíssima. Eu vou falar um pouco disso agora. Espera aí, permitam voltar umzinho aqui. Vamos lá. Agora, para concluir a minha exposição, e antes de avançar para a conclusão, eu vou, já que me faltam 5 minutos, já recebi o cartão amarelo ainda, não é o vermelho. Me faltam 5 minutos, eu vou ver aqui com vocês esse item, só para mostrar aqui, que é o item... Vamos lá, me ajudem aí. Aqui, é o item 4 agora, né? O refinamento. Alguns perfis do princípio da reparação integral no anteprojeto do Código Civil. Acho que é interessante a gente discutir um pouco. O anteprojeto está começando a sua tramitação, e é interessante a gente criticar, a gente estudar, a gente entender a proposta do anteprojeto para verificar e tentar aperfeiçoá-lo, se é que ele vai vir
se e quando, a gente não sabe, né? Um futuro incerto, se ele vier a se transformar em lei. Então, para isso, a gente vai tentar ver alguns perfis do princípio da reparação integral no anteprojeto. São poucos exemplos, são 3 exemplos, se eu não me engano, que eu trouxe. O primeiro é o 944, né? O 944, parágrafo único. Eu também tenho um artigo sobre esse tema, um tema importante, né, que, quando chegou, foi uma das principais inovações do Código Civil de 2002 e gerou muito alarido, talvez tenha sido muito barulho por nada. Já escrevi um editorial da revista do IBERC também dizendo isso, e que diz que, se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Quer dizer, nesse caso, a vítima ficaria com uma parte do dano. A reparação seria apenas parcial, né? E qual é a proposta do anteprojeto aqui? Mantém o caput, a regra é a extensão do dano, se mantém. E no parágrafo 1º diz assim: se houver excessiva desproporção entre a conduta praticada pelo agente e a extensão do dano, aí já se fala em conduta. Notem que já não se fala em culpa, um pouco na linha dos enunciados do CJF e do artigo que eu defendi em 2008. Né? É conduta. Quando o Código fala em culpa, o que se lê é conduta, porque a culpa era o centro do sistema, lembrando que o Código foi feito em 1969. O Código de 2002 ele é feito em 1969, como vocês sabem. Né? Então, se houver excessiva desproporção entre a conduta e a extensão do dano, segundo os ditames da boa-fé e da razoabilidade, ou se a indenização prevista nesse artigo privar do necessário o ofensor ou as pessoas que dele dependam, poderá o juiz reduzir equitativamente, tanto em caso de responsabilidade objetiva quanto subjetiva. Eu defendia sempre que a redução tinha que se dar também na responsabilidade objetiva e não só na objetiva. Esse entendimento prevaleceu no âmbito do CJF, com os enunciados subsequentes, mudando de ideia e tal, mas prevaleceu o cabimento da redução na responsabilidade objetiva também, e aí o projeto consagra essa questão. E, no fundo, o que o projeto fez no parágrafo 1º é criar 2 hipóteses. Isso aqui é interessante aqui, são 2 hipóteses. Né? A hipótese da redução verificada a conduta do agente, o que traduz, de certa forma, um estímulo ou um nudge, se a gente quiser usar uma expressão, né, consagrada agora na moda, né, um estímulo, um cutucão, um nudge, para que a pessoa haja de maneira a prevenir danos, a pessoa que tiver uma conduta que solucione. Nós, quando viemos do PROCON, a gente via muito pessoal que gosta de consumidor aqui presente, né, a gente via muito que os danos acontecem, os defeitos acontecem, os problemas acontecem, mas os efeitos no consumidor variam muito em função da conduta, principalmente pós-dano, pós-factum finitum do fornecedor. O que ele tentou remediar? E esse estímulo é traduzido, de certa forma, na primeira parte do parágrafo 1º. Um estímulo, quer dizer, o comportamento diferente vai influir na quantificação. Um comportamento diferente, uma sanção premial, é disso que está se falando aqui. É uma sanção premial, é um nudge para que o sujeito se comporte da maneira melhor possível, evitando os ilícitos, evitando a prática dos danos. E aí a segunda parte já é o que ficou consagrada também, dá respeito ao patrimônio mínimo, né? O pessoal do Paraná aqui, o professor Luiz Edson Fachin, com a sua tese de titularidade magnífica, né? Do Estatuto do Patrimônio Jurídico Mínimo, o professor Ricardo Lobo Torres. Recentemente nós tivemos um evento na PGE, em homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres, em que se destacou a importância dele, né, na defesa de um patrimônio mínimo, no mínimo existencial, né, para a pessoa. E aqui, sim, é esse mínimo existencial do ofensor que justifica o sopesamento e a limitação da reparação para a vítima. Então, o princípio da reparação é importante? É, mas ela cede diante desse princípio de igual valor. Né? E, por fim, o 944A, que é a criação do anteprojeto, pretende simplesmente trazer para o plano normativo, isso é uma ideia de aplicar no Código Civil, trazer para o âmbito do Código Civil uma ideia que é consagrada, que é a ideia do método bifásico de quantificação dos danos extrapatrimoniais no Brasil, que foi desenhado na tese, né, do professor Paulo de Tarso Sanseverino e aplicado por ele no STJ desde 2011, 2012, com grande repercussão
nos tribunais regionais Brasil afora, né, em que se tem 2 momentos. Bifásico vai ser 2 fases. A primeira fase em que se calcula o valor médio semelhante àquela situação. E na segunda fase se pontua para mais ou para menos a indenização de acordo com as circunstâncias do caso concreto. É disso que se tenta aqui. É uma tentativa, há dificuldades grandes na operacionalidade do método bifásico. Quem trabalha na prática, quem trabalha com responsabilidade civil sabe disso, mas o fato é que o método bifásico é um instrumento interessante para tentar dar uma resposta a essa questão que é, em última análise, irrespondível, dificílima de quantificação de danos extrapatrimoniais, de traduzir em pecúnia o que é um valor existencial. E, por último, aqui, e se relacionando aqui ao que eu vou concluir, a questão das despesas preventivas, né? Aquela questão, talvez, e já concluindo, Fernanda, para não levar o cartão vermelho, que já está chegando, já está se avizinhando, só para concluir, eu diria o seguinte, que é tempo da gente pensar, talvez, num novo giro conceitual da responsabilidade civil. O giro conceitual do Orlando Gomes foi importantíssimo, e ele se associa às conquistas constitucionais, à base, à legalidade constitucional, ao princípio da solidariedade, da liberdade, da igualdade e, principalmente, da dignidade da pessoa humana. E agora, com as novas tecnologias, com os danos em massa, né, com os big datas, talvez seja o momento da responsabilidade civil, mesmo no âmbito da sua função compensatória, garantir a eficácia, a incolumidade do princípio da reparação integral, atuando ex ante, como diz a professora Genevieve Vini, que faleceu recentemente, né, que esteve aqui conosco, inclusive, num evento também associado à Procuradoria do Município, em 2006. Né, fizemos, até estou lembrando disso agora, e vale o registro. Né, e de maneira que, na medida em que, se o dano consumado ele produz resultado definitivo, irreparável, a responsabilidade civil tem que atuar antes e evitar a consumação desses danos. Né? E aqui não é justo, a jurisprudência do STJ é múltipla aqui, e dos tribunais, o sujeito que está, por exemplo, em home care, ele não vai esperar morrer enquanto espera a autorização do plano de saúde. Ele gasta e depois ele cobra. Né? Nos exemplos do direito estrangeiro, o incêndio está chegando no seu terreno, está chegando na sua casa. Você vai deixar queimar para depois ir? Né? Não, você vai apagar o fogo, vai debelar o fogo e vai cobrar da vítima. E aqui tem alguns, até com alguns... O artigo tenta trazer até alguns parâmetros, desde que se revelem urgentes, necessárias, o desembolso tenha sido de forma menos gravosa para o ofensor. Então, assim, basicamente, pessoal, é essa ideia, é um tema central, um tema fundante da responsabilidade civil, sobretudo no que tange a sua função principal, que é a função compensatória, que, no entanto, se associada ao princípio da reparação integral, essa função compensatória deve assumir um outro significado, um ressignificado à luz das transformações socioeconômicas, das transformações tecnológicas, a caminho da garantia da eficácia, da efetividade desse princípio que é tão importante, né, para todos nós e que tem base, que tem fundamento, deita raízes na legalidade constitucional, como proposta aqui nesse tema desse seminário. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Carlos Edson. Excelente explanação. Realmente é um tema, né, que, enfim, central e que a gente tem vontade de ficar conversando e falando sobre durante algumas horas, né? Mas agradeço muito pela intervenção.
Pela observância do tempo, né? Assim, com alguma flexibilidade, porque os tempos são outros também. Não, foi excelente, muito obrigado. E de imediato eu passo a palavra para o professor Rocco Favalli, da Universidade de Camerino, agradecendo muito a presença, a ilustre presença, que vai fazer uma palestra aqui, uma explanação sobre a estrutura complexa das obrigações. Por favor, muito obrigada. Grazie Presidente, mi ha preso alla sprovvista perché io ero l'ultimo. O último? Ero l'ultimo. Não, mas Però, pode ser? Pode ser. quindi ancora Eu pulei a... Peço desculpa, professora Tula. Pode. Não, o professor Rocco vai apresentar. Pode apresentar. Va. Grazie Presidente. Obrigada, presidente. Apesar desse pequeno mal-entendido, me disseram que era muito interessante. Chiudere l'intervento. Estou brincando somente. Attenzione. Para chamar atenção. Anderson, che ho detto deve andare un po' Eu disse que ele tem que ir um pouco, tem que falar. Era algum tempo que eu não sentia essa emoção. Vou contar apenas uma anedota. Estamos no ano 2000 e com o professor Gambero se falava sobre um congresso sobre direito comparado e se falava um pouco das eleições. Para não quero que o presidente me xingue, mas o presidente se falava então, como você está? Eu estou bem, mas são muitos anos que você ensina. Como é isso? Eu estou ficando com as mãos suadas, eu estou nervoso. Então, você sabe que eu já tinha pedido nos Estados Unidos e falava do mesmo problema com o Calabrese. E o Calabrese conta dessa necessidade de lavar as mãos. Então ele disse ao seu professor, que eu não lembro o nome, eu sei que ele escreveu A Morte do Contrato, The Death of Cotton. Então ele conta, mas são mais de 25 anos que eu ensino e eu continuo sempre agitado quando eu tenho que ensinar, dar aula. Ele fala, bom, me dá um conselho. Eu não sei, eu não posso te dar, eu não sinto isso, mas eu quero te dar um conselho. Quando você não sentirá mais essas emoções, melhor você se aposentar. Essa foi a resposta dele. Então, agradeço o colega Bucar, Becerra Negri, depois desse início bem ameno, já estamos começando com as últimas piadas dessa jornada, que eu segui com muita atenção. E vamos então ao tema. Falamos do dano, vamos dar um passo para trás. Vamos ao pressuposto do dano. Então, para pagar, o que você fez? O que aconteceu para acontecer isso? Por que você tinha que se comportar? Tinha que se comportar bem? Porque você não fez o que tinha que fazer? Então, é o culpa in facendo, como na responsabilidade poliana. Como diz Yeven, da responsabilidade contratual. Você não fez o que tinha que fazer, então você criou um prejuízo e você vai ter que responder por isso. E é sobre isso que eu queria falar com vocês pelo tempo que me deram. Dos 20 minutos. Naturalmente, depois eu vou deixar um relatório, assim, se tiver passagens obscuras para vocês, também para mim, eu vou me desculpar, mas depois eu vou mandar para vocês o escrito. Eu vou partir de um pressuposto do título. O título de caráter complexo. É complexo
porque efetivamente a obrigação, no decorrer do tempo, ela se transformou como todas as outras noções. Aconteceu pela propriedade, pela responsabilidade civil e também para a obrigação. Então, o devedor não basta mais que ele só precisa fazer a prestação. Ele tem que ter exatamente a prestação. Não, isso não basta. Ele tem que dar algo mais. Eu não apenas para comparar, mas o esforço comparativo nesse tema é mínimo, porque a obrigação um pouco navega em todos os ordenamentos da tradição jurídica ocidental, sobretudo sobre aquela de Civilô. Mas, mais do que comparação, podemos falar melhor de circulação, porque isso aconteceu. É o caráter complexo que vai nascer na Alemanha. Nós nos perguntamos sempre, algumas vezes não encontramos a resposta e temos que ficar em silêncio. Mas essa é uma das nossas funções. A complexidade já nasce na Alemanha e depois nós não devemos esquecer que o conto civil se faz em menos de 3 meses. Então não sabemos se é verdade ou não. E fica aí há mais de 200 anos. Ninguém toca isso. É moderno, que seja moderno, mas o Código Civil fica ali. O BGB, para formá-lo, foi quase uma gestação de 20 anos e, naturalmente, seguida por uma escola jurídica, talvez uma das mais importantes. Então, a exigência de encontrar soluções a algumas falhas, deficiências da estrutura do sistema jurídico, olhe só, é exatamente nesse sistema. Então, depois de 20 anos, nasce um sistema que não é perfeito. E, sobretudo, de 2 grandes pilares. A responsabilidade contratual, e porque até 2001, o velho Códex estabelecia figuras típicas, por excelência, a inadimplência e depois a morte. A mora. Há 2 anos da aplicação do PQB, nós estamos em 1902, a Corte Imperial, a Corte de Cassação seria, até a ditadura, no final da ditadura de 45, que se tornará PGH. Então, o que acontece? Ele se encontra na frente de uma hipótese de compleição de uma prestação existente, mas que o tempo não vai me consentir e nem vai num caso de atraso. Então, o colono que tinha vendido o feno para o patrão de uma série de cavalos, com esse feno, os cavalos morrem. Então, o que acontece? O juiz de cassação não conseguia encontrar a norma para poder garantir o ressarcimento dos danos que a não compleição do agricultor tinha feito nos confrontos do seu comprador. O que eu quero dizer com isso? Que então, na época, talvez é quase seguro, quase certo, a certeza para nós é um ponto de referência, mas dizer que nós temos certeza, não. Mas é quase seguro, para ser prudente,
que a complexidade e o alargamento da relação obrigatória nasce de uma exigência. A exigência de completar lacunas. Então, naturalmente, não falemos da responsabilidade extracontratual, porque é a 823 que parte de um princípio de tipicidade. E se alguém vai ler os trabalhos preparatórios, vai ficar meio perplexo, mas como tem 1382, temos que lembrar que os franceses já conhecem muito bem o modelo alemão e os alemães conhecem muito bem o modelo francês. E sabiam muito bem que existia esse artigo 1382, que parece que eu ouvi hoje, e me corrijam se eu erro, que tem uma grande confiança no juiz. Ou seja, correção, não se falava de correção do contrato, a gente confia no juiz. Bem, o legislador do BGB não confia no juiz. E eu só quero lembrar a vocês, e eu vou somente fazer uma passagem aqui pelo modelo suíço. O autor desse Código Civil suíço leva os primeiros 3 livros ao Parlamento Federal suíço, e vocês sabem que o Código Suíço se lembra, enfim, do artigo 1 e do artigo 2. Esses são importantes e eu quero fazer referência ao artigo 2, ou seja, ao abuso do direito que é previsto no Código Civil. Então, essa pessoa, quando licencia o projeto, depois de apresentá-lo ao parlamento, diz: eu acredito, caro parlamento, que fiz um bom trabalho, mas eu não posso assegurar, não posso garantir a bondade do juiz. Ou seja, que não é óbvio que confiar em uma avaliação judicial não significa que não haja problemas. E pensamos que o juiz vai dizer se tem ressarcimento ou não a esse dano. E na preparação do BGB tem uma parte que diz, então, eu digo logo para vocês o que eu escolhi. Por que o 823? Diz, porque eu parto de um princípio. Caso sentit damnum, ou seja, o princípio é o dano, quem é que vai suportar? Suporta quem sofreu o dano. Esse é o princípio. E, então, em alguns casos excepcionais, vamos mudar o dano para quem criou, quem o causou. Então, se lemos o 823 com essa ótica, entendemos, ou seja, o princípio é não ressarcimento, é o dano livre. Eu faço dano e não respondo por ele, a não ser que tenha faço dano à integridade física ou à saúde, à propriedade, e termina aí. E depois tiveram que integrar na jurisprudência o direito da personalidade da pessoa, e sabemos o que aconteceu, e direito ao exercício da empresa. A moral da história é a seguinte: o que acontece? Acontece que em determinadas hipóteses o juiz, que há alemães que não são juízes lógicos, e realmente lógica em maneira muito precisa. Enfim, nesse caso, na hipótese de Reichsgericht, os juízes não são lógicos, são axiológicos. Ou seja, é uma axiologia que, naquele tempo, uma axiologia não é essa constitucional, é uma axiologia de equidade, vamos dizer assim. Se falava do sentido da justiça, Rechtsgefühl. E algumas hipóteses tem que fazer uma hipótese, porque eu vi que justamente
se usa alguns fatos e 1911, uma senhora pede no centro comercial a um rapaz, diz que quer comprar uns metros de linóleo para a casa dela. E o rapaz que estava vendendo perguntou que rolo a senhora quer. E aí ela pede um rolo que está bem no alto, e que não está bem colocado ali, né? E o rapaz vendedor, que estava assim meio sem equilíbrio, tenta pegar aquilo cai na cabeça da senhora. A senhora se machuca. E se machuca tanto que chega a ambulância e tem que levá-la logo, e a coisa termina aí. E a coisa como começa, termina assim. E aí, um segundo caso, 1912, e estamos sempre ali no shopping, né? No segundo andar tem umas ofertas. Tem umas roupas, casacos, calças, numa zona assim que dava para o andar de baixo. E essa roupa estava numa estrutura que pesava 1,5 kg. E para deixar tudo no equilíbrio ali naquela estrutura, as senhoras estavam ali arrumando, e aí essa estrutura cai na cabeça de um senhor. Esse senhor, normalmente, enfim, que a gente tem uma causa diversa, ainda não temos uma tratativa, porque esse senhor passeava ali pelo shopping, pelo centro comercial, né, olhando as coisas, mas foi ferido ali. E ele também foi para o hospital. Não morreu. E aí o Dolly diz, porque em 1911 a senhora que foi tutelada de modo contratual, e por que aquele senhor ferido depois foi tutelado, protegido em via extracontratual. Terceira hipótese, agora, não me lembro, uns anos depois, né? O açougueiro. Um senhor entra num açougue e ali, que também faz uns sanduíches, né? Esse senhor pede à filha do proprietário do açougue um sanduichinho que ele não precisava comer ali, ele pode sair também, mas ele falou assim, eu quero levar, né? Bota num saquinho que eu vou levar para casa. E a mocinha prepara esse sanduichinho e tarde, à noite, né? No inverno, ele tinha que jantar esse sanduíche, não tinha muita luz, né? A mocinha, para fazer esse sanduíche com essa luz aí, muda de lugar esse candelabro, vamos chamar assim, né? E depois esquece de colocá-lo perto das escadas para iluminar as escadas para que o cliente pudesse sair com segurança. E esquece. E aí o cliente, depois de comprar, e o contrato foi concluído, né? Depois de comprar o sanduichinho, escorrega na escada, porque estava no escuro, e se machuca. Tutela extracontratual. E aí o Dolly fala, realmente aqui eu não consigo entender qual é a lógica da contratualidade ou do ressarcimento. Estamos em 1915. Sieber escreve para um jornal, um dos comentários mais vistosos da época, e ele diz, o relacionamento obrigatório, a estrutura linear, dual, credor e devedor, direito à prestação e devedor, dever, obrigação de executar a obrigação, isso é insuficiente. E Sieber dizia que a relação obrigatória é algo a mais, porque existem os direitos, os ônus, os deveres do credor, e eu vou chamar assim de organismos. E ele usa esse termo que depois a doutrina
Enfim, mas só que o 241, o código original, se baseava nessa estrutura dual: crédito, débito e para. E assim também, e isso é avaliado também em algumas normas, aquela da 397, a 367, a figura 397, a remissão do débito, a 397, o cumprimento do débito, enfim. A doutrina, a esse ponto, se propõe uma dupla definição da relação obrigatória, que seria aquele romanístico, a estrutura dual, crédito e débito. E depois, uma relação obrigatória em senso lato, no qual não há somente o direito a pretender solicitar o crédito e o débito, mas existem também tantas outras obrigações acessórias, e assim se fala de obrigação acessória de forma geral. E faço passos mais largos aqui, porque estamos quase terminando o tempo. Então, faço passos mais largos e termino, para não tirar espaço de outros colegas que devem falar. Na Alemanha, então, talvez vou ter conseguido, né, ilustrar essa complexidade do caráter complexo da relação obrigatória. Foi ditado pela necessidade de tutelar situações jurídicas que, de outra forma, não teriam encontrado nenhum remédio. Então, seria injusto que estas situações lesadas não tivessem uma resposta, ou seja, uma reparação. No nosso código, e nós vamos diretamente ao código 42, nós temos 3 normas no início que, de verdade, são a estrutura da responsabilidade no estilo francês e a estrutura da responsabilidade contratual, e essa também aberta, 1218, e não temos essas deficiências, esses déficits, não temos nenhum tipo de exigência. E ainda assim, a teoria da complexidade das obrigações na Itália, desde os anos 70, graças a 3 grandes pesquisadores, 2 que eram o maestro e a estudante, e hoje o outro era o Di Maio, que começaram a estabelecer também, de forma normativa, a complexidade do ordenamento, do relacionamento de obrigatoriedade, da obrigação. E eu vou logo na norma, que alguém poderia dizer sobre qual norma você funda a relação das obrigações. O 1875, que diz: o devedor e o credor devem se comportar de acordo com as regras corretas. O credor tem direito do crédito e o devedor deve executar a obrigação, e os dois têm que se comportar em todas as outras situações que não têm a ver com a prestação. Vamos pensar a obrigação de informação. Eu vendo um produto perigoso e não dou a informação adequada ao comprador para, digamos, bem utilizar esta máquina. E aí a gente tem uma não execução, não cumprimento, porque se você não me diz como eu posso usar essa máquina bem, você não está cumprindo, né, uma obrigação acessória. Mas pode ser uma obrigação de proteção. Exatamente porque você me deu informação inadequada, o meu operário que usou aquela máquina se machucou. E é uma violação, nesse caso, a inadequação da obrigação de informação incidiram na obrigação, na proteção pessoal do sujeito utilizador.
E, a esse ponto, depois de ter dado essas coordenadas, eu volto à relação, esperando que essas coisas que eu tenho dito tenham feito sentido para vocês. Obrigada. Muito obrigada, professor Rocco Favalli, pela explanação. Peço desculpas, professora Tula, é porque a letrinha é muito pequenininha e aí eu confundi. Foi isso, ainda não estava ali projetado, eu peço desculpas. E de imediato, então, eu passo a palavra para a professora Tula, que vai falar aqui, conversar conosco sobre os desafios contemporâneos na responsabilidade civil. Bom, eu vou pedir a mesma gentileza que foi dada aos colegas, para que o meu tempo comece somente depois que eu faça os agradecimentos iniciais. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer efusivamente ao professor Daniel, à professora Joiciane, ao professor Sérgio, pela organização desse evento, que está sendo um evento muito bacana, né, tendo vários expoentes do direito civil, e a possibilidade que eu vou ter aqui de dialogar com uma posição, que é uma posição um pouquinho diferente do que a minha em relação à reforma do Código Civil, que é o que eu vou passar para vocês posteriormente. Então, cumprimento também os colegas de mesa, o professor Carlos, a professora Fernanda, o professor Rocco, muito prazer, e passo, então, a fazer a minha exposição. Bom, o tema da minha apresentação é os desafios contemporâneos na responsabilidade civil. E o maior desafio que nós temos hoje na responsabilidade civil, no meu entendimento, e não só no meu, mas de muitas pessoas que estão preocupadas com os rumos do direito civil, é relacionado à proposta de reforma do Código Civil. Por isso, a minha exposição ela vai ser centrada nesse ponto. Essa exposição ela não tem como objetivo fazer nenhum ataque pessoal a qualquer membro da comissão. Ela tem por objetivo somente apontar algumas das reflexões de uma professora de Direito Civil e especialmente de Responsabilidade Civil. A fala vai na direção de muitos dos eventos que a gente tem visto, que têm sido promovidos com o objetivo de discutir essa proposta de reforma do Código Civil, principalmente no âmbito da responsabilidade civil. A exemplo disso, nós tivemos ontem um evento que foi organizado pelo IDIP, juntamente com a Universidade Federal de Minas Gerais e também no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tratou especificamente sobre a responsabilidade civil. E é claro que não é possível fazer análise aqui de todos os artigos da responsabilidade civil numa exposição de 20 minutos. Né? Então, a gente fez uma discussão dessa reforma, dessa proposta de reforma, no meu grupo de estudos que eu coordeno na URGS, que é o Grupo de Estudos de Responsabilidade Civil, e nós demoramos mais de 2 meses em encontros semanais para fazer análise de todos os artigos e das implicações desses artigos. Então, aqui eu vou passar somente alguns dos pontos que a gente tem discutido nesse grupo. Então, o foco da palestra é analisar esses pontos que são os pontos mais controvertidos e problemáticos da proposta de reforma do Código Civil. E eu inicio a minha apresentação fazendo uma citação ao professor Fernando Noronha. O professor Fernando Noronha ele tecia uma série de críticas ao Código Civil de 2002. E ele fazia essas críticas, e ele apontava as críticas considerando as deficiências que o Código Civil de 2002 tinha por omissão. E logo na sequência dessa a apresentação que ele fazia, ele dizia, ele relativizava a própria crítica, referindo que, ao longo do prazo, as possíveis omissões poderiam se revelar como uma estratégia benéfica, e arrematava: é preferível ter lacunas na lei do que ter que lutar contra regras inadequadas. As lacunas da lei hão de estimular os juízes, sobre cujos ombros continuará recaindo a tarefa de encontrar as soluções normativas em falta,
a criar o direito de que a sociedade carecer. E eu acho que essa reflexão que foi apresentada pelo professor Noronha, muito tempo atrás, ela pode calhar agora. Na mesma direção, na primeira jornada de direito civil, a comissão de juristas ela fez uma moção, fez questão de incluir uma moção a matéria de responsabilidade civil. E nessa comissão, que se discutia a respeito da possibilidade ou não de ampliar a vacatio legis da vigência do Código Civil, essa moção ela dizia o seguinte: no que tange à responsabilidade civil, o novo Código apresenta, em geral, notável avanço, com progressos indiscutíveis, entendendo a comissão que não há necessidade de prorrogação de vacatio legis. Ao ler essa fala do professor Fernando Noronha e também da moção que foi apresentada, acaba tendo a necessidade de fazer um questionamento. O que teria mudado nesses 20 anos, ou um pouco mais, de vigência do Código Civil, para que fosse motivada a modificação radical de todos os dispositivos do título de responsabilidade civil? Todos foram modificados. E aí poderiam dizer alguns: o Código Civil nasceu velho, porque o texto que entrou em vigor em 2003 é da década de 70, do século passado, e, por isso, não está adequado aos problemas atuais. Outros poderiam referir: o Código não acompanhou a evolução da disciplina e da sociedade brasileira, e, por isso, precisa de uma reformulação urgente. Esses argumentos vão na mesma direção dos apresentados na justificativa da Subcomissão de Responsabilidade Civil, ao texto final da proposta de alteração do Código. Em determinada passagem, a justificativa da subcomissão afirma que, diferentemente da fertilidade legislativa atuante sobre vários setores do direito civil nos últimos 20 anos, na temática de responsabilidade civil, não houve sequer uma inovação legal. Em resumo, verifica-se um desajuste temporal de mais de 100 anos. No entanto, esse desajuste temporal de mais de 100 anos que é afirmado, ele não existe de fato. E pior, a reforma, como se propõe, ela é inconveniente e perigosa. A leitura isolada que se possa fazer desse argumento que é apresentado pela Subcomissão de Responsabilidade Civil, sem contextualizar com a realidade do direito brasileiro e da legislação em vigor, que, se for considerar não só o Código Civil, mas o CDC, poderia justificar a que se entendesse que é necessário mesmo uma reforma com a envergadura que se propõe. No entanto, essa não é a realidade que nos pertence. E isso parece ter sido muito bem percebido pelo professor Menezes Cordeiro, nesse mesmo evento que eu tinha comentado com vocês, num painel que era relativo à responsabilidade civil, que ele analisa as propostas de reforma do Código Civil. E esse evento ele foi realizado agora em novembro deste ano, em Lisboa. E o doutrinador, então, depois de analisar os artigos, as propostas de reforma, ele faz algumas sugestões sobre a necessidade de rever o texto proposto. Por exemplo, para evitar aquilo que ele considera que seriam definições que podem vir a ser ultrapassadas pela doutrina e pela jurisprudência. E aí ele diz o seguinte, que deveria-se fazer o uso de um sistema móvel para a responsabilidade delitual, o que estaria mais afinado ao modelo seguido pelo Código Civil em vigor, que é composto de cláusulas gerais com a finalidade de permitir a mobilidade do ordenamento jurídico. Além disso, além desse aspecto que a gente pode considerar, não só no que se refere a essa posição doutrinária, a moção que foi feita também nos enunciados interpretativos do Código Civil na primeira jornada, a gente também precisa prestar atenção em relação ao escasso tempo que nós temos visto para a discussão das matérias objetos da proposta. Se a gente for comparar a reforma do Código Civil francês na parte de responsabilidade civil, não estou nem falando dos outros dispositivos, mas da parte de responsabilidade civil,
com o tempo que nós temos para a reforma de todo o Código Civil, a diferença ela é abismal, é muito grande. Então, no Código Civil francês, nós tivemos, no mínimo, 20 anos de discussão para que se fosse votada a proposta de alteração do Código, que acabou culminando com uma reforma que foi uma reforma mínima, que foi aprovada agora, no ano de 2024. Então, em 15 de abril de 2024, foi alterado um artigo do Código Civil francês que trata especificamente sobre as perturbações nos casos de vizinhança e que especifica normas a respeito da responsabilidade civil. E essa norma, mesmo que é uma norma muito pequena, porque, em tese, aplicava aquilo que já vinha da posição jurisprudencial, ela acabou sendo considerada como um grande problema no direito francês, porque foi trazida para a parte de responsabilidade civil. E muitos doutrinadores já têm publicado artigos no direito francês criticando essa reforma, porque essa reforma ela foi introduzida na parte de responsabilidade civil e, da maneira como ela foi colocada, ela acaba demonstrando que o proprietário ele teria somente uma tutela, ou seja, a remoção do ilícito seria somente baseada na responsabilidade civil, não teria outras formas de remoção do ilícito, como, por exemplo, a recomposição do status anterior, no que se refere à possibilidade de retirar essa perturbação anormal de vizinhança. Além disso, é necessário também perceber que, no direito francês, essa elaboração legislativa ela foi acompanhada também de forma muito atenta e muito próxima pela doutrina francesa, com apresentações de trabalhos, discussão, amplo debate, e que não foi considerado esse amplo debate como a tomada de um ataque pessoal a qualquer proposta de legislação, né? Mas sim que era necessário se fazer uma discussão a respeito dos melhores rumos que fossem tomados pela legislação. Então, esse é um aspecto que a gente tem que levar em consideração. O tempo que foi utilizado para que fosse feita essa alteração no Código Civil francês, o debate que ocorreu lá e qual foi o resultado. Me parece que o Código Civil francês é muito mais antigo do que o nosso, e nós temos um código que é de 20 anos, e parece muito prematuro nós termos essa ideia de que seria necessário fazer essa alteração de uma forma tão radical, num prazo muito curto, que é o que foi destinado à comissão que vai fazer as propostas de reforma. Então, quando a gente analisa um quadro comparativo, e depois, se vocês quiserem, a gente tem um quadro comparativo, inclusive com pontos em vermelho, posso passar para vocês esse quadro, do que foi alterado, é possível perceber que nenhum artigo da responsabilidade civil ficou imune à proposta de modificação. Nenhum. E mais do que isso, nós vamos ter várias modificações, não só no sentido de alterar os dispositivos, não é uma alteração somente quantitativa, mas qualitativa, com inclusão de outros dispositivos em alíneas, parágrafos, incisos, e que nós temos alguns aspectos de normas que são até estranhas ou incompatíveis com o nosso ordenamento jurídico e com a cultura jurídica brasileira e romano-germânica. Então, as propostas elas podem ser categorizadas da seguinte maneira, e aí eu vou passar agora a apresentação no que se refere em títulos. O primeiro título seria a revogação de texto. Nós tivemos a revogação dos artigos 933, 952, 933, 952 e 953. E a primeira ideia que pode imaginar, bom, foi retirado. Aí foi retirado, então foi diminuído. Não, foi retirado, não há uma justificativa para a retirada desses dispositivos pela comissão, pela subcomissão,
E, além disso, foram incluídos, no lugar desses dispositivos anteriores, números com novas alíneas. Então, nós temos o 933A, o 953A, 952A. E esses dispositivos, eles tratam de matérias que são completamente distintas ao que nós tínhamos na legislação original. Ou seja, é um artigo que foi colocado ali e que trata sobre uma matéria que é uma matéria completamente nova. Ele vem em substituição ao anterior, mas uma matéria que é completamente nova. E isso subverte a lógica e a sistematização para modificação de uma norma vigente. Segundo o acréscimo das disposições, ele tem que acompanhar o regramento da matéria já legislada. Então, esse é o primeiro problema que a gente tem. O segundo problema, que é apontado em relação a essa proposta de modificação, é que nós tivemos a retirada de alguns termos que eram constantes no dispositivo da legislação em vigor e inclusão de alguns termos que podem gerar um sentido ou então uma interpretação diversa daquilo que foi proposto pelo legislador de 2002. E aí, no artigo 927 do Código Civil, que trata sobre a obrigação de reparar, simplesmente diz que aquele que causar dano deve reparar. Mas foi retirado do dispositivo o termo ilícito. Então, a partir desse dispositivo, nós poderíamos chegar à seguinte conclusão, de que qualquer tipo de dano haveria, então, a necessidade de reparação, mesmo que não houvesse o requisito da ilicitude ou antijuridicidade. Então, esse é um dos problemas que nós temos aqui, que parece que é pouca coisa, mas não, a gente vai ter um grande problema. Outro problema é relacionado ao artigo 927b, em que a subcomissão ela retira a palavra normalmente daquela disposição que trata sobre o artigo 927, parágrafo único do Código Civil em vigor, que trata da atividade normalmente desenvolvida. Essa expressão normalmente, ela limitava a regra geral da responsabilidade civil objetiva, nos casos de risco de atividade, somente para grupos de atividades, assim reconhecidos pela jurisprudência e pela doutrina como normalmente geradoras de risco, aos moldes de uma tipificação de atividades de risco. Ou seja, a partir do momento em que se retira essa expressão normalmente, nós vamos ter uma ampliação, uma porteira aberta para quem quiser passar. E aí também a gente tem um grande problema. No artigo 931 do Código Civil, foi introduzido o termo fabricante, em vez de empresas e empresários. E houve o acréscimo de um parágrafo único que submete a responsabilidade civil a defeito do produto, repetindo a disposição do artigo 12 e do inciso 3º do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor. Foi incluída também a expressão momento em que foi colocado em circulação, lá no artigo 931. O artigo 931 é um dispositivo que ele trata sobre a responsabilidade pelo fato do produto posto em circulação. O fato de ter sido colocada essa expressão, momento em que foi colocado em circulação, ele pode reacender dentro do direito civil uma discussão sobre a viabilidade da incidência da responsabilidade civil pelos danos derivados dos riscos do desenvolvimento. E é uma matéria que é extremamente importante se a gente for pensar sob o ponto de vista da reparação integral. Se eu for pensar, bom, a justificativa é a necessidade de mudar o Código Civil porque precisa ter uma reparação integral para que a vítima possa alcançar essa reparação de forma mais efetiva, bom, então esse dispositivo ele precisa ser adequado no sentido de não trazer uma discussão a respeito dos riscos do desenvolvimento, se o objetivo é proteger a vítima de forma efetiva. No parágrafo 1º, o texto que é proposto na reforma do artigo 927b diz que vai se impor a responsabilidade civil mesmo que não tenha defeito. E aí, essa disposição ela vai fazer com que nós vamos ter nós tenhamos um regime de responsabilidade civil que é mais rigoroso do que o próprio CDC. É mais rigoroso, ou seja, dentro de uma relação que é uma relação entre iguais,
nós vamos ter um regime de responsabilidade civil que vai ser mais rigoroso, que é o regime de responsabilidade civil que é do CDC, que é uma relação assimétrica, que é uma relação que está diante do consumidor e do fornecedor. Né? Então, aqui a gente tem um problema, inclusive, de sistemática. Né? E, além disso, esse dispositivo, o artigo 927b, ele vai ter uma incongruência e vai ser incompatível com o artigo 931, porque no 931 diz que a responsabilidade depende de defeito, que é no caso do risco do produto, mas no risco da atividade não depende de defeito. Né? Então, a gente vai ter uma incongruência em relação a esses dispositivos. Sem contar que o fato da gente trazer para dentro do Código Civil dispositivos que estão lá no CDC vai fazer com que a gente tenha como efeito uma consumerização das relações civis e empresariais. A gente tem que sempre fazer a separação entre os modelos jurídicos. Quando a gente tem normas que têm por objetivo separar a responsabilidade civil, que é a responsabilidade civil nas relações civis e empresariais, da responsabilidade civil, que é lá do direito do consumidor, isso não é à toa. É porque no direito do consumidor nós precisamos ter uma proteção distinta, considerando que as relações elas não são simétricas, elas são relações assimétricas. Né? O outro ponto que é importante também levar em consideração é a inclusão de expressões e institutos jurídicos que são estranhos ao ordenamento jurídico brasileiro ou então com eles são incompatíveis. Né? Então, conceitos novos, muito indeterminados, e que haverá uma dificuldade muito grande para definir, no caso concreto, qual vai ser a sua extensão. Né? No parágrafo 1º do artigo 927b, de novo, né, um artigo muito problemático, é incluído no texto a expressão essencialmente perigosa, risco especial e diferenciado. São adjetivações, modalidades, terminologias que não são usuais e geram dúvida e insegurança jurídica, já que há um elemento que possa indicar que significa... Não há nenhum elemento na legislação que possa indicar o que é que significam e como é que devem ser delimitadas. No mesmo parágrafo, o texto proposto ainda inclui como critério para avaliação do risco a estatística e a prova técnica e experiência, induzindo o intérprete à adoção da teoria do nexo causal probabilístico, que conduz à presunção do nexo causal. E aí a gente tem um problema que é o seguinte, é claro, temos o caso lá do Rio Grande do Sul, que o professor tinha comentado anteriormente, que é um caso específico em que foi levado em consideração a probabilística para que se tivesse a incidência da responsabilidade civil. Mas esse é um caso específico. Aqui no artigo está se criando como se fosse uma regra geral, uma matéria que não é consolidada dentro do nosso ordenamento jurídico como uma nova modalidade de requisito para a responsabilidade civil, da forma de tratar o nexo de causalidade. O parágrafo 2º, ele estabelece o grau de risco como critério para definir o valor da reparação. Então, não há qualquer justificativa ou fundamentação da comissão para o dispositivo. O texto proposto é uma tese jurídica e a gente não consegue ver nas referências da justificativa da comissão de onde é que vem essa tese jurídica, uma inovação completa. A matéria não é sequer objeto de discussão na doutrina e a sua inserção na legislação ela subverte totalmente o sistema jurídico, gerando implicações sistêmicas negativas e insegurança jurídica. Não há fundamento ético ou justificativa para considerar o grau de risco como um critério para dimensionar o dano. O dispositivo é um retrocesso, pois há flagrante abandono do princípio da reparação integral. Além de retrocesso, fica evidente a antinomia ou incongruência do texto com o caput do artigo 944 do Código Civil. O 944 do Código Civil inclui normas bem impactantes sobre a indenização. Eu concordo com o professor Carlos. É realmente um dos artigos que traz disposições bem impactantes. E nesse dispositivo, a gente consegue perceber uma inclusão de um critério, uma indenização com caráter punitivo, uma indenização punitiva, né? Que é matéria que é rechaçada pelos países do sistema da civil law e mesmo nos países da common law não é considerado como
pacífico, sem que haja objeto de discussão e ainda assim aplicada de forma muito restrita para alguns casos específicos, não de forma genérica. E aqui está se tentando criar uma regra geral, uma cláusula geral, para que se defina esse modelo de reparação. E, nesse aspecto, é bem interessante a gente ver que no Código Civil francês se tentou incluir uma possibilidade de pena civil, amende civile, e essa disposição ela foi retirada do anteprojeto e depois nem se discutiu mais no anteprojeto sobre essa matéria. Então, além disso, o artigo 944-A ele agrava essa sanção punitiva em até o quádruplo dos danos fixados. Então, a gente tem disposições que são disposições bem complicadas. Além disso, a gente tem disposições que contrariam outras normas que são previstas na legislação vigente ou até mesmo com o texto que foi o texto final proposto pela comissão. Ou seja, não há combinação entre os artigos. E aí, nesse sentido, a gente pode citar o artigo 984, parágrafo 2º, que foi incluído lá no enriquecimento sem causa o lucro da intervenção, e que nessa disposição não há uma ideia de alternativa entre o lucro da intervenção, entre a restituição e a reparação, que são coisas distintas. Uma coisa é restituir e outra é reparar. Nesse dispositivo não tem a disposição a respeito de alternativa. No entanto, lá na responsabilidade civil, que se visa dar uma proteção mais adequada e mais ampla, o princípio da reparação integral, existe, no artigo 944, parágrafo 2º, a criação de uma alternativa. O artigo lhe estabelece uma alternativa. Ou seja, lá no parágrafo 2º vai dizer, em alternativa à reparação dos danos patrimoniais, e aí depois diz no final que a vítima ela pode buscar os lucros ou vantagens auferidos, ou seja, se referindo aos lucros da intervenção. Além disso, a gente tem uma disposição que contraria o artigo 403, nesse artigo 944, contraria o artigo 403, porque no 944 diz que seria imposta a responsabilidade civil no caso de danos indiretos. E esse dispositivo ele contraria o artigo 403 do Código Civil, que diz que somente os danos diretos e imediatos devem ser reparados. E aí eu não vou conseguir apresentar todos os problemas que eu tinha referido anteriormente, mas é necessário, então, a título de conclusão, entender que a impressão que a gente tem quando faz a leitura do livro de responsabilidade civil, da proposta que foi feita para alteração, é que houve realmente um empenho da subcomissão de propor um novo código na parte de responsabilidade civil. Não é uma reforma, é um novo código. É uma nova legislação, completamente nova. Não é uma reforma. E aí, por isso, considerando que é um novo código, a gente precisaria de uma discussão mais aprofundada. Chama atenção também o modelo que foi adotado para a redação, que a subcomissão ela parece exercer um papel que é um papel de doutrinador, não de legislador. Porque isso também foi objeto de uma dura crítica que foi feita pelo professor Menezes Cordeiro, quando ele analisou a reforma, ele dizia que a proposta de reforma ela é imensa, e que pode implicar em vários problemas que vai ter repercussão em cadeia. E ele dizia, o professor Menezes Cordeiro, que a respeito dessa proposta de alteração legislativa, às vezes, menor que seja uma alteração, uma vírgula, pode dar uma interpretação distinta. E que ele advertia ainda mais em relação a esse aspecto de conceituar. Ele dizia, a lei comanda, mas não teoriza. Aproveitar reformas para fazer doutrina é inadequado. E é o que a gente tem visto aqui nessa proposta do Código Civil brasileiro. Então, aqui são algumas das inquietações que nós temos em relação a essa proposta de alteração do Código Civil e peço desculpas por ter tomado o tempo de vocês. Muito obrigada.
Professora Tula, obrigada pela sua avaliação. Eu não vou dizer que a gente consegue esgotar, porque seria impossível, né? Todas as reflexões que são necessárias sobre esse tema. O livro de responsabilidade civil, as propostas de alteração nessa matéria realmente têm provocado. É claro que toda proposta legislativa provoca uma série de reações, mas especialmente as propostas de alteração de responsabilidade civil, sobre a matéria de responsabilidade civil, têm provocado muitas discussões, porque, sim, são várias as inovações que são introduzidas, né? Foi muito bom. Primeiro, a gente teve uma apresentação do professor Carlos Edson falando sobre o princípio da reparação integral e brindando a gente com um olhar muito positivo, né, em relação, inclusive, a uma das propostas de alteração, caminhando ali uma interpretação, indicando um caminhar na direção, no sentido da efetivação do princípio da reparação integral. Na sequência, por erro meu, né, diga-se de passagem, que inverti a ordem, na sequência, tivemos a apresentação do professor Rocco sobre obrigações, de uma forma geral, e estamos falando de uma especial obrigação, né? E finalizando a fala da professora Tula, trazendo uma visão acerca da proposta, mais especificamente sobre a proposta de atualização do Código Civil, né, em matéria de responsabilidade civil, em uma visão, né, que, em muitos aspectos, crítica, aqui pontual, crítica, e que, então, por isso mesmo, nos permite refletir ainda mais, especialmente depois das falas anteriores. Então, acho que a gente encerra esse primeiro dia de evento de uma forma mais do que satisfatória. Dizer que isso aqui foi satisfatório seria muito pouco, né? Estaria eu aqui, provavelmente, faltando com a verdade em relação à percepção de todos. Agradeço mais uma vez, reitero os agradecimentos à organização do evento, a todos que permaneceram aqui até esse horário também. Muito obrigada pelo prestígio aqui, pela atenção que nos foi dispensada. E não sei se Daniel quer fazer algum comentário, alguma recomendação. Não? Então podemos... Amanhã... todas de volta, às 9h30, para o segundo dia de evento, e podemos encerrar, então. Então, muito obrigada e boa noite.